Boa noite, queridos. Graça e paz. Sejam bem-vindos ao Culto à Viva, o culto da Comunidade da Graça em São Mateus. Neste mês de janeiro, o primeiro mês do ano de 2024, nós vamos dar sequência, nós vamos continuar ministrando sobre a nossa série de mensagens, Os Heróis da Fé, com base no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vimos anteriormente que o livro de Hebreus inicia ali dizendo que por meio da fé, os antigos receberam bom testemunho. E também ele descreve ali vários nomes na galeria dos heróis da fé. Ele fala sobre Abel, Enoque e Noé. Depois ele cita Abraão, Isaac e Jacó. Ele também fala de José, Moisés e Josué e tantos outros nomes, tantos outros heróis da fé que conquistaram reinos, que por meio da fé alcançaram as promessas de Deus, viram o cumprimento das promessas do Senhor. Não será diferente na sua vida. Neste novo ano você pode viver, você pode alcançar as promessas do Senhor. Tudo é possível àquele que crê. Olha, a cada quarta-feira nós vamos ter um convidado especial ministrando a palavra de Deus ao seu coração para que você seja cheio de fé. E olha, nós cremos que a cada episódio você vai aprender mais da palavra do Senhor. Será enriquecido, fortalecido e você vai ser um vencedor, vai romper de fé em fé. Então, não deixe de compartilhar o link deste culto com os seus amigos, deixe também o seu like, coloque aí no chat o seu pedido de oração. Lá na nossa célula online nós vamos orar por vocês, nós temos lá uma equipe de intercessores para orar pela sua vida, pela sua casa e você será abençoado ainda mais. Maravilha? Deus abençoe a sua vida, fique agora com o Culto à Viva. Graça e paz, gente, tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Lúcio.
Trabalho aqui junto com o pastor Davis, auxiliando ele. Queria dar sequência nessa série, né, que nós estamos aí dos Heróis da Fé. E é um privilégio para mim estar aqui. Queria agradecer a Deus por isso. Queria começar esse tempo com vocês. Tempo de oração, de adoração a Deus. E depois vamos falar sobre o que nós vamos tratar aqui. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui, Senhor. Ainda que conectado via web, a presença do Senhor não tem limites. Obrigado por esse dia, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz e a Tua palavra, Senhor, será ministrada hoje no coração de todos aqueles que estão me ouvindo. Oro para que Tu use a minha vida para a glória do Teu santo nome. Amém. É isso aí, pessoal, nessa galeria de heróis da fé, né, desse tema que nós estamos tratando, eu queria falar sobre Jacó, um pouco da história dele e algumas lições que Jacó trouxe para mim nesse tempo de leitura que eu estive meditando. E Jacó, ele tem uma história muito emblemática, né? De certa forma, Jacó tem muitas interpretações, né, acerca da história dele, devido ao que aconteceu. Mas o nome Jacó, Jacó, para quem não sabe, ele é filho de Abraão, ele é neto de Abraão e filho de Isaac com Rebeca. Essa união, para dar continuidade na existência, na linhagem daquilo que Deus havia prometido para Abraão, que dele faria uma grande nação. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui o texto das Escrituras que está em Gênesis, no capítulo 25, versículo 19, diz assim: E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão arameu, por sua mulher. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, quando era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos dentro dela ficavam se pegando, né? A Bíblia diz que os filhos dentro dela estavam bem agitados. Então ela orou a Deus para saber o que acontecia. Naquela época não tinha a ultrassom que nós temos hoje, né? Então ela orou a Deus, pedindo a Deus uma explicação sobre aquilo, e Deus respondeu para ela: 2 nações estão no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Eu queria aqui dar o início à nossa reflexão, pensando o seguinte: naquela época nós não temos os recursos que nós temos hoje, né? Aliás, por exemplo, esse que nós estamos usando agora, de nos falar à distância, né? Eu nem sei quem está me ouvindo e aonde está me ouvindo, mas naquela época a tecnologia não ajudava eles. Porém, eles tinham Deus que direcionava os seus passos. Eles consultavam a Deus até para tirar uma dúvida do que estava acontecendo na sua gravidez. E as interpretações, elas são inúmeras acerca disto daqui. Eu não quero entrar em nenhuma polêmica, né? Na verdade, eu queria ser bem literal no texto, porque o que eu venho falar com vocês essa noite tem mais a ver com o contexto de Jacó, né? Vocês devem ter passado por isso, eu passei. Nós nascemos e já somos taxados, né? É muito natural que muitos nos conheçam por alguma característica nossa. Quer um exemplo? Mesmo se você não gosta de futebol, se eu falar para você sobre o Fenômeno,
você imediatamente pensará no Ronaldo, porque ficou uma característica dele. Se eu for para as Escrituras Sagradas e falar para você sobre Maria, a primeira pergunta é, mas que Maria? Mas se eu falar para você que foi a mulher pega em adultério, você já sabe de quem eu estou falando. Então é muito natural que nós sejamos taxados. E o que aconteceu com Jacó foi isso. A Bíblia diz que no nascimento, Jacó veio logo depois que Esaú, seu irmão, e veio agarrado ao calcanhar dele. O que é interessante é que na época, no contexto da época, quem nascesse primeiro tinham muitos privilégios. O primogênito, homem, ele tinha muitos privilégios, tanto de herança quanto a bênção patriarcal. Mas o que é interessante de tudo isso é que o fato de Jacó, que nasceu depois de Esaú, vir agarrado aos pés do seu irmão, deu a ele um nome de um contexto complicado durante a sua vida. Quando Esaú nasceu, Jacó estava grudado no seu calcanhar, ali deu origem ao seu nome, porque Jacó está ligado a isso, àquele que vem agarrado ao calcanhar, né? Foi por isso que ele se chamou Jacó. E aí no contexto você vai descobrir depois que ele acabou ganhando a fama da época de enganador, de trapaceiro. Por quê? O povo da época entendeu que ele queria já sabotar o seu irmão desde o ventre, puxando-o para que ele nascesse primeiro. O que é curioso de tudo isso é que isso ficou marcado. Quando o Esaú saiu e o seu irmão aos seus pés, já ficou marcado e ele já foi nomeado como sendo aquele que queria trapacear, que queria tomar uma bênção ou tomar a primogenitura do seu irmão. E olha, eu fico imaginando, né, eu como pai de duas meninas, fico imaginando que a gente, nos dias de hoje, nós já temos esses hábitos, né? A gente taxa muito os nossos filhos, nós taxamos os nossos superiores, nossos chefes, até às vezes os pastores da igreja. Ah, aquele pastor ele é o mais bravo, aquele ali é o mais legal, aquele ali é o mais amoroso. Nós temos esse hábito e esse hábito às vezes nos faz muito mal. O que eu queria dizer? Aqui no livro de Hebreus fala a galeria dos heróis da fé. Mas antes de ele citar nomes, como por exemplo de Jacó, ele fala sobre a fé, que foram homens que marcaram a história pela sua fé. Aí você pode se perguntar, mas Lúcio, o que tem de tão emblemático que o colocou como um dos heróis da fé? Sendo que ele já nasceu nesse contexto. Aí está o mistério da história de Jacó. Porque se você pode perceber que Jacó, ele nasceu num contexto complicado. Pensa como foi a infância de Jacó. Onde Jacó ia, ele era taxado como um trapaceiro. Pensa você crescer num contexto em que a Bíblia diz que o seu pai amava mais a Esaú do que a Jacó. E Jacó era mais apegado à sua mãe. Então, Jacó sempre reservado, sempre aquele menino que fica na barra da mãe, e o Esaú, aquele imponente, o homem corajoso, o caçador, que era uma característica de Esaú. Então, nesse contexto, foi apagando a história de Jacó, foi diminuindo ele e colocando ele lá no cantinho, enquanto o irmão primogênito brilhava, e às vezes às custas dele. Por quê? Porque em tudo que ele fazia, eu fico imaginando às vezes, né, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu fico imaginando o Jacó na escola rabínica, com os amiguinhos brincando,
tudo era motivo de chacota. Nós sabemos que o contexto, né, estudantil, os amigos, eles não perdoam. Então, qualquer coisa que você, porventura, tenha, já vira motivo de chacota. Imagina, né, nos dias de hoje, né, vamos usar essa palavra, imagina o bullying que o Jacó não sofria, por conta desse contexto do seu nascimento. Então, o que eu queria meditar com vocês, trazer à memória de vocês e fazer vocês refletir que o contexto em que Jacó nasceu foi complicadíssimo. A história da vida dele já começou muito pesada. Ele vem com uma rejeição paterna, ele vem com privilégios menores que o seu irmão e ele sendo tratado como o segundo, como aquele ali é o filhinho da mamãe, deixa ele lá no canto, aquele sem expressão. Então, mas só que dentro do coração de Rebeca tinha aquela promessa. O texto das Escrituras diz que a fé, ela é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. A expectativa de Rebeca era que Deus cumpriria aquela promessa que Deus havia dado para ela, em que o maior serviria o menor, e o menor no contexto era Jacó. Nisso, o coração dela apegado a Jacó e, como era natural na época, né, o seu pai pegado a Esaú. E as coisas foram passando, os anos foram passando, eles crescendo, até que chegou a hora em que a bênção, né, do pai ao primogênito estava chegando, né? Jacó já estava ficando velho, e com essa história toda, com esse contexto todo, eles tramaram um plano. Falaram, vamos fazer o seguinte, na verdade quem tramou o plano foi a mãe, né? Vamos fazer o seguinte, na hora em que o seu pai, Isaac, for abençoar a Esaú, você vai no lugar dele. Então eles fizeram todo um combinado lá, toda uma questão, depois vocês lê lá no contexto bíblico de Gênesis 25, e você vai ver em que a mãe armou uma cena para Jacó abençoar o seu filho Jacó, para Jacó ser abençoado e não Esaú. Então Isaac, que já estava com problema nos olhos devido à sua velhice, não conseguiu discernir, as escrituras dizem, e acabou abençoando o filho errado. Porém, isso era uma bênção irretratável, não havia como desfazê-la. E aí é onde começa todo o contexto. O que eu queria pensar com você? Às vezes a gente vive a vida com base naquilo que alguém colocou sobre nós. Eu tenho no meu coração que existem marcas que eu e você temos, que trazemos de infância, que talvez nos atrapalham até hoje. Talvez você foi taxado de um monte de coisa. Eu não sei qual foi o problema que você teve na infância, mas eu, por exemplo, eu sou caçula também. Que assim como Jacó, eu tive o meu irmão mais velho, né? Ele não é o primogênito, mas ele é o irmão, o homem mais velho. E minha mãe não tive o meu pai, e minha mãe sempre me poupou demais. Ela, por eu ser o menor, ela sempre me protegia, e aquela proteção excessiva fez com que eu não conseguisse desenvolver muitas áreas da minha vida. Né? E aí aquilo tudo, então sempre o meu irmão foi à frente, então meu irmão ele fazia, meu irmão ele resolvia, o meu irmão que aprendeu primeiro, ele que fez isso, ele que fez aquilo, e eu fui ficando e acabei não me desenvolvendo muita coisa. Aquilo gerou dentro de mim uma coisa que eu vim perceber depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu vim perceber que alguns complexos foram gerados, e o mais forte em mim foi a questão da inferioridade. Eu pensava que eu não era capaz de fazer nada, eu pensei que eu não era capaz de me desenvolver profissionalmente, eu nunca ia ser uma pessoa que saberia resolver as coisas, problema nenhum. Isso tudo
Foi acumulando até a hora que eu falei, não, basta. Foi quando eu tive um encontro com Deus e aí a minha vida, a minha visão abriu. Opa, peraí. Se o Senhor estiver comigo, eu posso todas as coisas. Mas enfim, vamos só continuar aqui, só para eu contextualizar onde eu quero chegar. Então Jacó teve que fugir do irmão, porque como ele roubou a primogenitura, ele teve que fugir do irmão, que o irmão queria matá-lo, né? Imagina a raiva que o irmão ficou. Então ele fugiu, foi para uma outra cidade, onde ele conheceu a sua futura esposa, né? No caso, que seria a Raquel, que é a qual ele amou. Só que uma característica legal é que Jacó também tinha os seus pontos positivos, né? Ele não era só um trapaceiro, enganador, mas Jacó tinha os seus pontos positivos. E entre eles, ele era um homem muito determinado. Ele queria ser abençoado. Então ele fez tudo o que ele fez no intuito de ser abençoado por Deus. Ele queria o lugar dele, ele queria o espaço dele. Ele achava que ele também era digno, né? Da atenção do seu pai, da bênção de Deus, e ele foi atrás disso. De uma maneira não tão coerente, não correta, mas a determinação, ele era um cara trabalhador. A Bíblia diz que para ficar com Rebeca, ele trabalhou por 14 anos. Ele também foi enganado. O seu sogro o enganou e pediu para ele trabalhar por Rebeca 7 anos e na hora de entregá-la, entregou a sua filha mais velha. Então você vê que o contexto, olha que uma coisa que no nascimento dele, ele foi taxado como isso, como enganador, e veio vivendo a sua vida assim, só que a vida dele foi marcada por isso. Então o contexto da vida dele também foi de enganação, ele foi muito enganado, ele foi trapaceado por várias vezes. Só que aconteceu coisas, pontos que eu queria tocar aqui com vocês, que mudou a história dele. E é onde que eu queria que você pensasse na sua vida, que são pontos que podem mudar, independente do que aconteceu no passado. Deus tem algo novo para a sua vida. Independente do que você foi taxado, eu não sei quais foram as características que foram impostas em você, mas eu sei que Deus não só quer como vai mudar a sua história. Mas vamos lá, deixa eu ir aqui para o próximo tópico. É que Jacó, né, por ser aquela pessoa determinada, fez tudo o que fez, foi atrás, conquistou, só que algo dentro dele ainda precisava ser mudado. Jacó, ele tinha esses pontos positivos, mas os negativos ainda estavam sobressaindo. E qual que era? Jacó, ele tinha essa pendência com o irmão. Isso não estava resolvido. Teoricamente, ele poderia ficar lá e falar, olha, quer saber? Aqui eu prosperei, aqui eu casei, aqui eu tenho os meus filhos, e lá, que o passado fique lá. Mas não, ele queria resolver aquilo. Ele queria rever o seu pai. Ele queria e desejou rever o seu irmão. Ele falou, eu preciso arrumar isso. Só que alguma coisa precisava acontecer para que a história de Jacó fosse mudada. E lá no capítulo, no versículo 27 do capítulo 25, você vai ver uma coisa maravilhosa acontecendo. Eu diria que é o ponto mais importante da história de Jacó. Porque é a hora em que Jacó tem um encontro com Deus. Então quer dizer que Jacó vem de um contexto onde, quando ele nasceu, ele foi taxado como enganador, como aquele trapaceiro. E ele viveu nesse contexto. O seu irmão Esaú era sempre o privilegiado e o primeiro e o queridinho do pai. E ele crescendo com essa pressão psicológica. E a sua mãe querendo empurrar ele para que ele fosse abençoado. E aquela confusão toda na cabeça dele. E então ele teve que fugir. Ele teve que sair às pressas da onde ele morava, da parentela, por conta que o seu irmão queria matar. Olha a situação, olha o contexto em que esse homem teve que viver. E ali, continuando no texto,
você vai ver lá no versículo 27 que quando ele estava retornando para sua terra, de encontro ao seu irmão e ao seu pai e à sua mãe, ele teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele encontrou um homem com que ele lutou, um anjo que ele lutou a noite toda. E esse anjo, no raiar do dia, tocou-lhe a sua coxa. E ele ficou com problemas nas pernas. No raiar do dia, tamanha luta que foi entre os dois, ele acabou prevalecendo e ele ficou com essa marca, essa característica do encontro que ele teve com Deus. O que eu queria refletir sobre isso com você? Alguma coisa precisa acontecer na sua vida, na minha vida, para os nossos destinos serem mudados. Qual que é a minha ideia aqui? É que você entenda que, assim como está escrito em Hebreus, que a nossa fé é quem nos dá o nosso destino. Os heróis da fé foram marcados por aquilo que não que eles viam, porque o que ele via era que Esaú era seu irmão e era superior a ele. Mas o que ele cria é que ele tinha um espaço nessa bênção. E ele foi atrás disso. O que eu queria deixar para você não é que você passe por cima das pessoas para conseguir o que você quer, mas procure a Deus. Porque Deus tem coisas preparadas para você. Deus reservou um futuro de paz para você. Independente do que foi taxado, independente do que você pensa de si mesmo, Deus tem um plano perfeito para mudar a história da sua vida. Assim como foi com Jacó, que a Bíblia diz que naquela luta com o anjo, ele prevaleceu. Deus mudou não só a história de Jacó, mas mudou o nome dele. Porque a pergunta que o anjo faz no final para ele é a seguinte: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Porque ele queria ouvir de Jacó o reconhecimento, como que ele se enxergava. Como que você se enxerga? Como é o seu nome? Eu sou Jacó. Eu sou enganador. Pois é, porque a partir de agora o seu nome é Israel. Deus mudou a história da vida de um homem pelo simples fato que ele teve um encontro com aquele que pode mudar a história de todo mundo. O que eu quero deixar bem forte no seu coração e pedir para que você se atente nisso. Não importa o que aconteceu. Importa que quando você tem um encontro com Deus, a sua vida não é mais a mesma. No contexto da minha vida, de tudo que eu falei para vocês, logo que eu me encontrei com Jesus, que eu entreguei a minha vida a Ele, e então eu me desfiz, pedindo a Ele que me refaça. Nesse contexto, eu entendi que eu precisava ser tratado em muitas coisas. Esse complexo de inferioridade, de incapacidade, que às vezes eu nem tinha, não era uma coisa que me travava, mas eu achava isso de mim mesmo. Eu nunca me achei capaz. E então eu entendi que eu sou capaz, que eu posso sim, porque Deus está comigo. Nesse contexto as coisas foram acontecendo, e aí eu fui atrás, eu fui estudar, eu fui trabalhar, as coisas foram aparecendo, e eu vi e vejo a boa mão do Senhor me acompanhando em tudo que eu faço. Então não tem a ver com a minha capacidade, tem a ver com o meu esforço e com o Deus que eu sirvo. Com Jacó não foi diferente. Ele foi atrás, ele estava inconformado, ele queria, fez errado, ele fez errado. Ele trapaceou, mas o desejo do coração dele era entender que ele tinha um espaço, que Deus estava com ele, havia uma promessa sobre a vida dele. E com isso, no encontro que ele teve com Deus, ele pôde ser quem ele nasceu para ser. Jacó nasceu para ser Israel. Jacó nasceu para ser
Israel. E através disso, nós vamos entendendo que você que está me ouvindo não é exatamente quem você pensa que você é. Você nasceu para ser muito mais do que isso que você pensa ser. Talvez você está deprimido, eu não sei onde você está, o que você pensa de si mesmo, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus tem poder para transformar qualquer história. E não importa o que aconteceu, não importa como é o seu nome, importa que Deus tem algo maior e melhor para você. No texto das Escrituras Sagradas, a gente pode ver que esse encontro que Jacó teve com Deus, não só mudou a sua história, mudou o seu nome, mas ele mudou a história das Escrituras. Foram com base nisso que Deus trouxe as 12 tribos. Com base nisso, ele foi falado e é falado até hoje. As Escrituras Sagradas, ele está na galeria dos heróis da fé. Na galeria dos heróis da fé tem um rapaz que já nasceu taxado como trapaceiro. Ele nasceu inferior, mas Deus, depois que o encontrou, fez dele uma grande nação. Faça isso com a sua vida, faça isso com a sua família, porque ela vai colher as consequências disso. Para você estar na galeria dos heróis da fé também, porque isso continua. Meu irmão, Deus precisa de novos heróis para dar continuidade naquilo que ele começou lá atrás com Abraão. E você pode ser um deles. Se você que está me ouvindo, você pode ser um deles. Só que existe uma situação, precisa ser mudada. E essa situação é um encontro com Deus. Você precisa encontrar com aquele que dá ressignificado para toda a sua vida. E então você vai entender que tudo fez sentido. As coisas vão se encaixando. Eu me lembro que nos momentos de lutas que eu vivi, trabalhos muitos inferiores do qual eu faço hoje, me serviu como um alicerce. Existem coisas que eu aprendi no meu primeiro emprego, que eu uso hoje como empresário. E existem ensinamentos que eu aprendi logo que eu me converti, que hoje são bases para a minha fé. Concentrem, entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. E você pode ter certeza que tudo o mais ele fará. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos deu essa noite de poder mudar a nossa história. A minha oração é para que quem esteja me ouvindo agora tenha a certeza de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Senhor, há entre nós alguns complexos, foram imputados em nós algumas crenças que precisam ser quebradas. E por isso, nessa noite eu oro, Deus, para que o Deus de paz quebre tudo isso, para que o Senhor, que é poderoso, que o Senhor, que é um artesão de uma nova história, faça um ressignificado em todos aqueles que estão me ouvindo, que eles sejam também colocados como heróis da fé. Assim eu oro, Deus, e em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu agradeço. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. E olha, Ele tem uma nova história para você. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida